Salve, salve terceirão, Colégio CETES. Estamos juntos, professor Wagner com vocês, para essa videoaula sobre o filósofo René Descartes. Então peço para que vocês, terceirão, sintonizem lá na página 23 da nossa apostila Ético. Acompanhem de lá, vou fazer uma breve explicação sobre as ideias do filósofo René Descartes e também orientar os exercícios. Vamos lá, terceirão, fazer essa caminhada filosófica. Saudações filosóficas a todos. Vamos lá, fazer esse percurso juntos. Bom, René Descartes, ele é um grande clássico da filosofia. Inclusive, tem até uma piadinha sem graça que diz assim: para os vestibulares e Enem, nunca descartem o Descartes. Por quê? Porque ele é um filósofo clássico, um filósofo que está sempre presente como literatura cobrada nesses grandes vestibulares, na prova Enem. Então é importante prestar atenção, tentar aprender aquilo que é essencial, o que é o mais importante nesse grande clássico da filosofia. René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. O nome dele, como ele teve uma educação católica, e até hoje a língua oficial da Igreja Católica é o latim, ele transformou o seu nome em latim, Cartesius. Então, esse nome vocês devem associar e lembrar do grande matemático responsável pelo gráfico cartesiano, é o mesmo, tá bom? Descartes ou Cartesius. Então, Descartes, ele como pai da filosofia moderna, ele faz parte de uma corrente filosófica da modernidade, que é a corrente filosófica racionalista. Então, quais são os princípios do racionalismo? Qual a grande pergunta que eles faziam? O grande problema filosófico a ser enfrentado na época da modernidade é o problema do conhecimento. Qual a origem do conhecimento, a origem das ideias, como que o ser humano aprende? Então, uma das escolas filosóficas que se propõe a responder essa pergunta é a escola filosófica racionalista, ou racionalismo. Então, quais são os princípios dessa escola? Vai dizer que o homem já nasce com o conhecimento, são as chamadas ideias inatas. E nós devemos confiar na razão apenas e desconfiar do conhecimento que vem pelos sentidos. Então, visão, tato, olfato, paladar, audição, são os 5 sentidos, o nosso canal de comunicação com o mundo. Contudo, esse canal de comunicação muitas vezes falha, na visão de Descartes e dos outros racionalistas. Então temos que confiar no conhecimento que vem, que oriunda da razão, porque esse sim é um conhecimento universal, um conhecimento abstrato, que independe dos sentidos, independe da empiria desse mundo. Então é essa escola que Cartesius ou Descartes faz parte. Então vamos avançar mais um pouquinho. Então qual que é o grande objetivo da filosofia de Descartes? O grande objetivo dessa filosofia dele é buscar a mátesis universal. Então o que é a mátesis universal? É a busca da verdade. Então Descartes acredita que nesse mundo a verdade não é uma coisa relativa. A verdade não é algo que é o acordo entre as partes. A verdade não é algo subjetivo, o que eu penso, o que eu acho. A verdade, ela existe e ela pode ser alcançada. E para Descartes, ela só pode ser alcançada pela razão. É claro, ele como racionalista, parte desse primórdio, parte desse princípio, que a verdade pode ser alcançada por meio da razão. Então não é à toa que ele é um grande matemático, porque a matemática ela fornece um conhecimento que é um conhecimento que independe dos governos, independe da cultura dos países, independe das diferenças que existem entre os seres humanos. A verdade, ela pode sim ser construída, mas ela é mais do que uma coisa subjetiva. O que eu penso, o que eu acho, ela não é algo relativo. Ela é algo de fato objetivo na visão de Descartes. E com a matemática ela fornece um conhecimento universal, um conhecimento que vale para todos, independente das diferenças que existem. E ela é um conhecimento abstrato, criado pela razão humana, pela inteligência humana. Então por isso que podemos confiar.
Como chegar a essa verdade, de acordo com Descartes? A partir de um método. Né? Um método é um caminho para se chegar a um resultado. No caso de Descartes, o método dele é o método da dúvida, a dúvida hiperbólica. Para Descartes, pelo menos uma vez na vida, é salutar que a gente faça isso. Duvide, até mesmo daquelas verdades, certezas que nos foi ensinada desde quando éramos menores, quando éramos pequenos, desde quando éramos crianças. Então ele vai defender essa tese, né, essa ideia, duvidar pelo menos uma vez na vida de tudo, inclusive daquilo que nos foi ensinado, por exemplo, com relação à nossa filiação, com relação a Deus, com relação a tudo que nos circunda. Então duvidar de tudo e duvidar de todos. É um princípio da filosofia cartesiana. Ele, como filósofo, ele é radical. Né? Radical significa ir às raízes. Então a dúvida radical dele é a dúvida da existência. Então, qual seria a dúvida mais essencial, a dúvida primordial, até mesmo com relação a será que eu realmente existo? É a grande pergunta de Descartes. Será que eu não sou fruto de uma história, de uma lembrança? Será que eu não sou fruto de uma novela, de um personagem de um livro? Porque Descartes dá o exemplo, né, do sonho. Quando nós sonhamos, nós não temos a certeza de que aquilo é de fato sonho. Tanto é verdade que quando a gente tem um pesadelo, nós acordamos desesperados, gritando, talvez chorando. Se temos um sonho feliz, acordamos contentes, com um sorriso no rosto, e talvez até um pouquinho decepcionados, porque aquilo não era verdade de fato. Então Descartes se questiona, será que não tem um gênio maligno nos enganando a todo instante? Nesse momento agora, o que nos garante que não é um sonho? Um sonho bom ou um pesadelo, dependendo do ponto de vista? Você não gosta de filosofia, por exemplo. O que nos garante isso? Que nós não existimos de fato? O que nos garante que não somos, talvez, como na Matrix, né? Somos uma realidade pensada virtualmente, uma realidade pensada por computadores. O que nos garante que não somos, porque na Matrix, naquele filme, né? Para quem assistiu o filme Matrix, as pessoas acham que estão tendo uma vida normal, ir para a escola, trabalhar, ter família, mas tudo aquilo uma realidade criada pela inteligência artificial, pelas máquinas. E as pessoas não sabem que elas estão, na verdade, sendo exploradas a sua energia para alimentar essas máquinas. Então, o que nos prova que não estamos numa Matrix, que não somos uma ilusão criada virtualmente? Então, Descartes, de tanto se perguntar isso, ele chega a essa conclusão. Cogito ergo sum, ou cogito ergo sum, que é uma frase em latim, que a tradução é penso, logo existo. Então, na visão de Descartes, o fato da gente se perguntar, se questionar, duvidar das coisas, é a prova da nossa existência. Para Descartes, né, um sonho nunca se perguntaria se ele é um sonho. Uma lembrança não se pergunta se ela é uma lembrança. Um personagem de uma novela, de um livro, uma realidade criada virtualmente por computador, ela não se pergunta se ela é um personagem, uma realidade virtual. Ela apenas vive aquela situação, ela apenas vive aquela determinada realidade, ela não se questiona. Então o fato da gente se perguntar, se questionar, isso prova a nossa existência. Para Descartes, posso duvidar de tudo, menos duvidar que sou um ser que duvida. Posso duvidar de tudo, menos duvidar que eu estou duvidando neste momento. Então é um princípio, um axioma que Descartes desenvolve para defender essa sua tese. Então, para Descartes, né, todo conhecimento que a gente tem deve passar por essa peneira da razão, por esse crivo. Tá? Tudo que a gente conhece, que a gente já adquiriu de conhecimento, toda a tradição, inclusive a tradição medieval, né, que era muito pautada no autoritarismo. Descartes vem logo depois do período medieval, então faz muito sentido essas ideias que ele desenvolve. Não temos que aceitar um conhecimento simplesmente porque foi Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho que falou. Podemos até aceitar esses conhecimentos, mas primeiro eles têm que passar
pelo crivo, pela peneira da dúvida. E essa grande peneira é a razão para Descartes. Bom, e caminhando para a conclusão da nossa aula, vamos falar de uma obra, que é uma das principais obras de Descartes, chamada O Discurso do Método, de 1637. Então, nessa obra, Descartes desenvolve algumas etapas, que são as etapas do método para ele, as regras do método que devem nos ajudar em nossa vida a resolver os nossos problemas. Então, para Descartes, ele como um grande matemático, defende que a filosofia deve se assemelhar à matemática. Ela deve criar um conhecimento que tenha validade para todos, como na matemática, que seja universal, não seja um conhecimento relativo. Ele defende que seja um conhecimento abstrato, independa dos sentidos. Então isso é interessante em Descartes. Às vezes a gente pensa que a filosofia faz parte das ciências humanas, matemática e exatas, então não dialogam. Muito pelo contrário, a gente percebe que os grandes nomes da filosofia eram também matemáticos. A filosofia, como mãe das ciências, ela é mãe da matemática também. Então há uma afinidade muito grande entre todas as ciências. E entre filosofia e matemática não é diferente. Então Descartes acredita que podemos utilizar do método da matemática para resolver problemas das humanas. Então quais são as regras, as etapas do método? Então a primeira coisa é a regra da evidência. Só aceitar uma ideia quando ela for uma ideia clara e distinta. Então, diante de um problema, a primeira coisa que tem que saber como num exercício de matemática, o que aquele problema está pedindo para mim? Eu preciso ter uma ideia clara e distinta sobre o problema a ser enfrentado. Como responder um exercício de matemática sem entender o que está sendo pedido naquele exercício, a proposta daquele exercício? Então, a primeira regra de Descartes é a evidência. Ter claro e distinto. Assim como ele chega à conclusão de que a primeira ideia clara e distinta é a ideia da existência, ele vai dizer que precisamos ter uma clareza sobre o problema a ser enfrentado. A segunda regra é a análise. Então nós vamos dividir o problema nas mínimas partes possíveis. Numa expressão de matemática, a gente vê muito isso, na aplicação. Você precisa quebrar o problema em pequenas partes e começar a resolvê-los do mais simples para o mais complexo, porque o complexo é formado por infinitos simples. Então aí está a terceira regra do método, a síntese. Então você vai reconstruir o problema depois de ter quebrado em mínimas partes possíveis, você vai reconstruir o problema resolvendo do mais simples para o mais complexo. Então numa expressão de matemática, você primeiro vai, por exemplo, resolver o probleminha a partir da soma, da adição, e depois que vem a multiplicação, depois que vem a divisão, e a coisa vai ficando, a expressão vai ficando cada vez mais complexa. Então é assim que, diante do problema humano, você vai tentar destrinchar esse problema em mínimas partes possíveis e começar a reconstruir esse problema, resolvendo das coisas mais simples para as mais complexas. E por fim, a última etapa desse método é a etapa da enumeração, onde você vai revisar para ver se não ficou nenhum fio solto, para ver se você conseguiu de fato resolver todos os exercícios que estão ali, resolver todos os problemas que estão ali, desde o mais simples até o mais complexo, para enfim propor e fornecer a conclusão que seria a proposta de resolução tanto desse problema de matemática quanto desse problema humano. Então essas são as regras do método científico que estão na obra Discurso do Método de René Descartes. Bom, terceirão, tentei ser o mais sucinto, mais breve possível, mais resumido, para contribuir com vocês nessa resolução de exercícios da lição de casa. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer no tema Conexões, página 28 no caderno, respondam, tá? Essa página não tem espaço de linhas lá, então façam no caderno. As atividades da página 29, quero que vocês respondam também. Os exercícios complementares da página 30 e a tarefa proposta da página 30 e 31. Então, fiquem atentos a isso, tá? Respondam os exercícios de múltipla escolha que ajudam na preparação para o vestibular, na preparação para o Enem, os exercícios objetivos. Os dissertativos que der para você responder na apostila, que tiver as linhas, faça na apostila, e o que não tiver espaço lá,
respondam no caderno. Tá bom, terceirão? Então, sei que vocês, nesse mês de abril, vão entrar em férias, mas antes de entrar em férias, façam a proposta da atividade, resolvam os exercícios. Tá? Se tiverem alguma dúvida, tem o nosso canal de comunicação com a Escola CETES, tá? Uma escola maravilhosa. Deixo aqui o meu forte abraço, né, os meus votos de que em breve nos encontremos presencialmente, quando essa onda ruim passar do vírus. E fico bastante feliz e emocionado de, pelo menos por esse canal de comunicação, mesmo que virtualmente, ter um contato com vocês de novo. Terceirão, forte abraço a todos, um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau.